Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar. No programa de hoje, vamos saber mais sobre a grande campanha da OAB para combater o assédio e a discriminação da mulher advogada. Observatório Nacional de Defesa dos Honorários. Você já conhece? Portas abertas. Você pergunta e a OAB responde. Conselho Pleno. As deliberações da instância máxima da OAB. E uma entrevista especial com Rafael Horn, coordenador da pasta de projetos estruturantes. Não saia daí, Pela Ordem está começando. Em maio, a OAB Nacional lançou uma grande campanha contra o assédio moral, sexual e discriminação contra a mulher no ambiente da advocacia. Com muita informação e a presença da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a ação jogou luz sobre o assunto e marcou mais uma atuação da Ordem pela igualdade e o respeito das mulheres na advocacia brasileira. Confira! Em 2023, foi sancionada a Lei 14.612, que pune a prática de assédio moral, sexual e a discriminação de gênero no âmbito da advocacia. Mas como essa lei define cada uma dessas condutas e como identificá-las no ambiente de trabalho? A lei define assédio moral como toda e qualquer conduta praticada no exercício profissional através da repetição de palavras ou gestos que exponham a pessoa a situações humilhantes e constrangedoras capazes de lhe causar ofensas à personalidade, à dignidade e à integridade física e psíquica, visando a exclusão das funções ou a desestabilização emocional. Já o assédio sexual é definido como uma conduta de conotação sexual praticada em âmbito profissional ou em razão dele, manifestada fisicamente ou por palavras, gestos ou outros meios. A discriminação é definida como uma conduta comissiva ou omissiva que dispense tratamento constrangedor ou humilhante à pessoa ou a grupo de pessoas em razão de gênero, raça, deficiência, procedência nacional ou regional, condição de gestante, lactante ou nutriz, faixa etária, religião ou outro fator. Para combater todos esses tipos de conduta no âmbito da advocacia e da sociedade, a OAB e a Comissão Nacional da Mulher Advogada lançaram uma grande campanha de conscientização para debater o tema e combater o assédio e a discriminação contra a mulher. Neste mês de maio, a OAB Nacional e a Comissão Nacional da Mulher Advogada reafirmam: se o caso de assédio, a tolerância é zero. As mulheres têm direito de um ambiente de trabalho seguro, saudável. Por isso, nós ratificamos o nosso compromisso de não medir esforços para prevenir, combater o assédio, a discriminação e as violências de gênero. Nossa mensagem vem em maio, em razão do mês do trabalho e do dia do combate ao assédio moral e sexual no trabalho, mas o compromisso permanece por todo o triênio. Se o caso é de assédio, a tolerância é zero. Você já conhece o Observatório Nacional de Defesa dos Honorários? O canal foi criado pela OAB para receber denúncias de todo o país sobre o descumprimento desse direito fundamental da advocacia. Veja a matéria especial sobre o Observatório com o Procurador Nacional de Prerrogativas, Alex Sarkis. Imagine trabalhar numa causa e ter os seus honorários fixados num valor abaixo do que é justo ou está na lei. Ou ter os seus honorários rebaixados por um magistrado, tribunal ou órgão administrativo, contrariando o CPC ou a jurisprudência. Para estes e outros casos, a OAB está sempre atenta e vigilante na defesa e na valorização da advocacia. Foi assim que lançou, através da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas, o Observatório Nacional de Defesa dos Honorários, um canal para registrar denúncias e pedir providências. O Observatório funciona 24 horas por dia, através do site observatoriodehonorários.oab.org.br. Nele você pode registrar oficialmente as principais formas de violação, como o descumprimento à tese defendido pelo tema 1076, que estabelece que a equidade de honorários só é válida para causas de pequeno valor ou valor irrisório. O avitamento de honorários, que acontece quando seus honorários são fixados abaixo do que é justo e razoável.
e a intervenção em contratos de honorários, quando algum magistrado ou órgão administrativo interfere para desvalorizar seus honorários sem justa motivação. Para casos que não se enquadram em nenhuma dessas 3 formas de descumprimento, é só clicar no botão mais abaixo. Garantir a defesa dos seus honorários é uma missão essencial e inegociável para a OAB Nacional. O Conselho Federal atua junto aos tribunais superiores e aos tribunais regionais federais. Nos tribunais estaduais, a OAB atua através das seccionais de todo o país. Para que a OAB possa garantir a proteção de nossa prerrogativa de receber justa remuneração e valorizar a nossa profissão, criamos um canal exclusivo para você denunciar situações de descumprimento do texto legal, o aviltamento de honorários, intervenção indevida em contratos e outras irregularidades que comprometem a nossa atuação. No site do Observatório Nacional de Honorários, você pode registrar e acompanhar a reclamação e pedido de auxílio. O Conselho Federal da OAB e suas 27 seccionais estão prontas para analisar cada caso e prestar a devida assistência processual. Nos tribunais superiores e regionais federais, a atuação se dá pelo Conselho Federal. Já nos tribunais estaduais regionais, as seccionais da OAB garantem a defesa das prerrogativas em âmbito local. Nenhuma prerrogativa a menos. Sua denúncia é fundamental para garantir a dignidade e a independência da advocacia. Acesse agora e faça parte dessa luta. Juntos, fortaleceremos a advocacia. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. No quadro Portas Abertas, você pergunta e a OAB responde. Para participar é muito simples, basta enviar a sua pergunta para o número que aparece no vídeo ou deixar na caixinha do Instagram. Aqui as portas estão sempre abertas para você. A OAB pretende criar mais programas de estágio supervisionado para advogados que têm dificuldades em conseguir oportunidades práticas? A OAB, nos últimos anos, por meio de todas as seccionais e também aqui do Conselho Federal, a gente tem desenvolvido cada vez mais cursos preparatórios, estágios, mentorias para a advocacia jovem e para os estagiários, cada vez mais, isso em todas as seccionais. Na ABDF, por exemplo, quando eu era presidente, nós lançamos um programa que no início chamava Carreiras, depois mudou de nome e hoje chama o Residência Jurídica, que é focado exatamente nisso, tanto para estudantes, mas principalmente para advogados em início de carreira, que ainda não estão sedimentados no mercado, que ainda não arrumaram escritórios para trabalhar, que ainda não conseguiram se firmar nos seus próprios escritórios. Então, nós fizemos um projeto que tem uma primeira parte curricular de aulas dentro da ESA, da nossa escola, focado principalmente nas matérias que são importantes para o início de uma carreira, matérias básicas, como fazer uma audiência, como fazer uma procuração, como atender um cliente, gestão de escritório. E um segundo momento dentro dos escritórios cadastrados, daí se chamar residência jurídica. Então, o advogado faz essa primeira parte para aprender, se aprofundar no aprendizado, no preparo junto à ESA, e uma segunda parte nos escritórios cadastrados, que serviria mais ou menos como um estágio, não há custo para o advogado, não há custo para o escritório, a não ser o mínimo ali que a lei de estágio impõe que cada escritório pague, e aquilo cria uma interação entre advogado e escritório. Na pior das hipóteses, ele vai aprender como funciona o escritório, vai ver o dia a dia de um escritório, e aquilo pode abrir portas, como abriu em vários casos, abrir porta para uma contratação, o escritório gostar daquele residente e, ao final do projeto, fazer a contratação dele, fazer indicações para outros escritórios, indicar para outros clientes o residente que, ao aprender ali o dia a dia, possa ou queira ou opte por abrir o seu escritório. Então, isso cria muitas portas, possibilita novos horizontes para aquele advogado ou advogada que ainda, até realizar o projeto, não estava sedimentado no mercado. Como a OAB pode ajudar advogados que desejam empreender na advocacia autônoma, oferecendo suporte em gestão de escritório e marketing jurídico?
Isso também é uma luta constante nossa, de todas as seccionais. Nós temos os nossos limites legais previstos no nosso estatuto, no nosso código de ética. O provimento dentro do Conselho Federal que trata dessas questões e impõe esses limites foi revisto durante a gestão passada, então facilitou muito ao advogado, principalmente ao advogado mais jovem, que ele possa usar plataformas virtuais para fazer a sua propaganda, entre aspas, né? Obviamente dentro de alguns limites que continuam sendo impostos, mas o que importa é as nossas regras têm sido flexibilizadas ao máximo, obviamente dentro de determinados limites que tragam equilíbrio entre a possibilidade de se fazer a propaganda e não tornar aquela propaganda algo, como existe em outros países, absolutamente liberado, que acaba, inclusive, prejudicando a imagem da classe. Então, iniciativas voltadas ao marketing jurídico são imprescindíveis e todos nós, advogados mais experientes, menos experientes, homens, mulheres, brancos, negros, disseccionais das subseções, todos eles têm que realmente a cada dia se desenvolver as suas formas de comunicação com o seu público, com os colegas advogados, desenvolver a sua forma de comunicação para que essa forma de comunicação leve as pessoas que querem ser atingidas pelo escritório a forma de atuação daquele escritório para que possa, através disso, poder angariar os seus clientes. Então, é muito importante essa análise constante diária, esse desenvolvimento constante diário das plataformas tecnológicas que o advogado utiliza no seu dia a dia. A sessão do Conselho Pleno de Goiânia foi marcada por inúmeras decisões a favor da advocacia brasileira. O programa Pela Ordem preparou um resumo de tudo que foi notícia na instância máxima da OAB e trouxe para você. Presidente da Ordem é agraciado com o troféu Alberto Simonetti Filho. Conselheiros federais aprovam pedido de ingresso da OAB em ação sobre cotas eleitorais. Conselho Pleno aprova ingresso da Ordem como amicus curiae em ação sobre taxas de certidões. Aprovada a participação da OAB em processo sobre constitucionalidade de bancos genéticos de condenados. Conselho Pleno aprova a propositura de ADI contra teto de 1% para honorários em renegociações. Plenário aprova a atuação da OAB em ação sobre possibilidade de despronunciamento após condenação. O Conselho Pleno de Goiânia contou com a participação de lideranças das 27 seccionais e do Conselho Federal. Hoje também tive a honra de receber a cidadania goiana e goianiense. Por isso, me insiro agora na sociedade deste querido Estado. Rafael, muito obrigado por receber o Conselho Federal, a nossa diretoria. Hoje, também, sob o testemunho da advocacia goiana, nós empossamos muitos presidentes de comissões temáticas da OAB Nacional e tudo feito aqui, realizado com o apoio da nossa querida seccional goiana, capitaneada pelo presidente Rafael Lara. Muito obrigado, Rafael. Presidente Beto, é uma honra enorme para a advocacia goiana poder ser palco e emprestar aqui o seu prédio, a sua força, a sua energia da advocacia do Estado de Goiás para o Conselho Federal. Quero dizer que são sempre muito bem-vindos a Goiás. Dos 8 eventos oficiais do Conselho Federal, 6 na última década foram realizados. Isso demonstra um compromisso que o Conselho Federal tem com a advocacia de Goiás e, claro, com a advocacia brasileira. A gente fica muito honrado e quer reforçar cada vez mais, auxiliar o protagonismo da advocacia no cenário nacional. E quando eu quero mais? Eu vou para Goiás. Muito obrigado, Rafa. Pela Ordem, volta já. Não saia daí. Estamos de volta. Chegou a hora de conferir o que foi notícia nas redes sociais. Depois da sessão do Conselho Pleno, foram realizadas as sessões ordinárias das câmaras e do órgão especial do Conselho Federal. A programação também contou com a posse da nova diretoria e dos membros da FIDA para o triênio 2025-2027. A maior campanha de vacinação da história da OAB alcança todo o país, imunizando milhares de advogados e advogadas. Em artigo na Justiça e Cidadania, o presidente Beto Simonetti falou do papel da OAB na promoção da ética no ambiente jurídico. 43º Exame de Ordem. As provas da segunda fase acontecem neste domingo, 15 de junho. A OAB debate impactos da inteligência artificial em congresso internacional com foco em gênero.
designado pelo presidente Beto Simonetti para coordenar a nova pasta de projetos estruturantes, mais uma inovação da atual gestão, o conselheiro federal Rafael Horner conversou com a gente sobre esse e outros assuntos. Confira. O presidente Beto Simonetti me honrou com uma designação importantíssima que muito me orgulha de coordenar as comissões, as procuradorias e também projetos estruturantes no âmbito da OAB Nacional. E será um desafio imenso, pois nós vamos tratar, primeiramente, de quase uma centena de comissões que atuam no âmbito da OAB Nacional, em diversas frentes, seja ligadas à advocacia, às áreas do direito, como também a sua interlocução com a sociedade civil e na defesa do Estado Democrático de Direito. Além disso, as procuradorias que orientam as atividades internas, como também, muitas vezes, são através das procuradorias que a ordem atua no âmbito do judiciário, buscando fazer acontecer as suas metas de gestão. E, além disso, o presidente Beto criou essa atuação dos projetos estruturantes, é uma coordenação que vai buscar criar meios de facilitar o exercício profissional em nosso país. Nós vivemos uma situação com 1.400.000 colegas e esses colegas, quando ingressam na atividade, precisam ter, primeiro, uma estrutura que os atenda para o início da profissão e a gente tem buscado, através de fomento ao crédito, como também de orientação à estruturação dos escritórios, que essas atividades sejam regulamentares, seja no âmbito das comissões, no âmbito da Escola Superior de Advocacia, como também das atuações de todas as 27 seccionais. E é esse o intuito dessa coordenação, ou seja, muito me honra, vai ser uma satisfação muito grande poder estar ao lado do presidente Beto, mais uma vez, atuando e trabalhando em prol da advocacia brasileira. Como essa inovação pode ajudar a OAB a atuar de maneira mais eficiente? Um dos pontos mais complexos para todas as atividades, inclusive a advocacia, é essa disrupção, essa inovação que nós vivemos atualmente. Inteligência artificial, novas tecnologias surgindo a todo momento, e isso é desafiador para todos os profissionais e também para a advocacia. E talvez uma das ferramentas que a Ordem vá focar nessa gestão seja a capacitação dos advogados e advogadas para ele lidar com esse novo momento, tanto do Poder Judiciário como da advocacia, com a utilização dessas tecnologias, buscando sempre aprimorar o exercício profissional. E nós vamos tentar isso através da Escola Superior de Advocacia, através das comissões, sempre com o intuito de capacitar o advogado e a advogada para melhor atuar. E é por isso que nós trabalhamos intensamente com inovação e a coordenação de projetos estruturantes é uma inovação justamente para que nós possamos, nessa coordenação, que teria a honra de estar à frente, sob a confiança do presidente Beto Simonetti, de levar essa intenção dessa atual gestão, que é trazer ao advogado, à advogada, facilitadores para o exercício profissional. O que pode ser feito para colaborar com a capacitação dos novos advogados e o acesso dos pequenos escritórios ao crédito para crescer? Bem, a jovem advocacia, ela ingressa na profissão com uma grande dúvida, uma grande indagação sobre qual o futuro, seja da sua própria atuação como da própria profissão. E a Ordem tem buscado se antecipar a esse cenário e um dos pontos que já funciona em alguns estados, inclusive no meu, Santa Catarina, é a cooperativa de crédito da advocacia, em que, através dessa cooperativa, os advogados têm um facilitador de acesso ao crédito para iniciar a sua profissão. O outro ponto é que nós tenhamos, através do SEBRAE, ensinamentos sobre como gerir um negócio. Porque nós precisamos demonstrar a um advogado, advogada, que a advocacia é um negócio. É um negócio como qualquer outro, em que ele precisa estar estruturado, ele precisa ter a contabilidade ajustada, ele precisa ter comunicação, ele precisa ter fluxo de caixa, ele precisa ter capacidade de investimento. E tudo isso, as faculdades de direito, infelizmente, não levam para os bacharéis, para aqueles que querem entrar na advocacia futuramente, uma noção básica, e essa noção básica a Ordem vai buscar viabilizar, seja através da capacitação, seja através de consultorias, para que realmente o advogado, a advogada, ele
eles tenham condição de iniciar com dignidade o seu exercício profissional. Como você vê a gestão da OAB no sentido de fazer uma gestão participativa e inclusiva? Hoje, com essa grande quantidade de advogados e advogadas, nós precisamos ser o mais plural e o mais inclusivo possível para que todos se sintam representados. Porque o direito ele trata de uma diversidade gigantesca de assuntos, de temas, e a ordem ela tem naqueles advogados que são eleitos, conselheiros, que são designados para cargos estratégicos, ele tem um número limitado de funções, mas essas funções precisam abarcar e precisam satisfazer os anseios e as expectativas de toda essa gama de advogados. E o que nós temos buscado é trazer cada vez mais para dentro a advocacia, não apenas no Conselho Federal, mas também dentro das seccionais, dentro das subseções, para que esse conjunto de advogados e advogadas possam contribuir e trabalhar de forma voluntária no âmbito do sistema OAB. Porque esse trabalho voluntário, muitas vezes, o advogado, quando ele ingressa na profissão, ele não compreende a importância que tem o sistema OAB para a advocacia como um todo. Veja o que nós, ao longo do tempo, construímos no Brasil, um conjunto de prerrogativas que, se comparado com outros países democráticos ao redor do mundo, ele é o maior sistema de prerrogativas do mundo. A possibilidade do advogado ter desde os seus honorários de sucumbência até a capacidade postulatória e de ingressar e sustentar oralmente em todo e qualquer tribunal. E esse conjunto de prerrogativas foi construído através do sistema OAB, através da interlocução com as autoridades, com o Congresso, com o Executivo, com o Judiciário, e manter essas prerrogativas e adaptá-las às necessidades dos advogados e advogadas para o futuro é um grande desafio. E esse desafio se dá através desse trabalho voluntário dentro da ordem e principalmente da conscientização dos novos, daqueles advogados que estão ingressando no mercado, para que eles compreendam a importância de se dedicar, nem que seja 1 hora por semana, mas se dedicar ao sistema OAB para que ele possa não apenas levar os seus anseios, levar as suas sugestões, e com isso nós temos cada vez mais uma gestão inclusiva e participativa. Fora isso, nós temos um sistema da Escola Superior de Advocacia que também capacita e que permite a todos aqueles que talvez não tenham feito uma faculdade a contento, eles possam se aperfeiçoar sobre determinado tema e, com isso, se manter ao longo do exercício profissional sempre atualizados, porque a advocacia valorizada, capacitada, é também a cidadania respeitada. E essa missão da ordem, ela é consciente, nós dirigentes de ordem estamos conscientes de que precisamos exercê-la para que nós possamos cada vez mais fortalecer o Estado democrático de direito. Como foi realizado esse trabalho junto ao presidente Beto Simonetti, referente à lacração dos celulares no STF? Bom, as prerrogativas profissionais, elas são imprescindíveis para o pleno exercício profissional. E, infelizmente, nós temos visto muitas afrontas a essas prerrogativas por parte de autoridades. Por quê? Porque o advogado incomoda. O advogado é aquele que é a arma do cidadão contra o abuso por parte de qualquer poder ou de qualquer autoridade do Estado, seja numa delegacia de polícia, seja no âmbito do Ministério Público, seja no âmbito do Poder Judiciário, ou do Legislativo, ou do Executivo. E por isso que a ordem tem cada vez mais lutado pela proteção dessas prerrogativas. E essa talvez seja uma das maiores lutas, porque há uma grande incompreensão por parte, muitas vezes, das autoridades sobre o papel do advogado e da importância que ele tem para a efetivação dos direitos daquele que ele representa. E essa conscientização, essa interlocução constante com os poderes tem sido uma das maiores missões do âmbito da OAB. Recentemente, tivemos o caso da lacração dos celulares de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, em que a ordem se posicionou de forma corajosa, buscando corrigir aquilo que nós chamamos de equívoco de postura por parte do magistrado, que buscava, obviamente, com aquele ato, evitar um uso indevido das imagens. Todavia, o remédio utilizado ele foi pior do que o veneno que ele pretendia
combater. E por isso que a Ordem se posicionou, porque não se poderia abrir qualquer tipo de exceção em relação a esse tema. E é isso, talvez, o grande desafio do futuro, entender como que nós vamos conseguir garantir a plena liberdade do uso de todas as prerrogativas, a plena efetividade do uso das prerrogativas, no âmbito de um momento disruptivo, de grande inovação, em que todos querem celeridade, todos querem agilidade, porém, esta agilidade nem sempre combina, se coaduna com a efetivação de todas as nossas ferramentas, de todas as nossas prerrogativas. E esse equilíbrio tem sido a luta constante do sistema OAB, buscando ouvir todos os atores que participam do sistema de justiça, mas sempre com foco na proteção das prerrogativas dos advogados e advogadas. Doutor, mudando um pouco de assunto, a OAB tem feito uma grande campanha de combate ao golpe do falso advogado. Como você vê essa campanha? Qual a importância dela e como a inovação pode ajudar nesse sentido? O surgimento de novas tecnologias acabam trazendo novas formas de se praticar o crime. E, infelizmente, o uso dessas tecnologias tem facilitado o acesso a informações nos bancos de dados dos tribunais, e com esses bancos de dados, criminosos têm feito contato com os cidadãos que são representados por advogados e advogadas, se fazendo passar por eles com o intuito de cometer golpes. A Ordem, obviamente, tem orientado a advocacia, mas ela tem o grande desafio que é se comunicar com a sociedade, de como protegê-la desses malefícios. Obviamente que nós temos feito um trabalho muito grande com a Polícia Federal, com as polícias estaduais, buscando trazer elementos que facilitem a identificação destes que estão se passando por advogados, o falso advogado, para a prática de crimes. Foi através da tecnologia que nós criamos um aplicativo através do qual o cidadão ele pode acessar o aplicativo, uma ferramenta tecnológica para ele checar se aquele que está fazendo contato com ele é o advogado que o representa. Mas, obviamente, que o nosso maior mote agora é conseguir utilizar os meios de comunicação, né, para que a população possa receber a devida informação e não caia nesse golpe. Infelizmente, nós temos tomado conhecimento sobre uma diversidade de pessoas lesadas em razão deste golpe, e isso acaba trazendo um desconforto muito grande, porque coloca em xeque a própria advocacia. Então, os profissionais têm levado para o sistema OAB, nós temos lutado, né? Nós estamos agora trabalhando com novas formas de facilitar a identificação desses profissionais, para que, quando o criminoso fizer contato, a pessoa já saiba de pronto que aquele que faz contato, ele não é um advogado, mas sim um criminoso querendo abusar daquele cidadão ou daquela cidadã que está sendo contatada. Doutor Rafael, gostaria de deixar uma mensagem especial para os novos advogados e advogadas? Uma mensagem da OAB que atua de portas abertas para todos. A advocacia ela é uma profissão de certezas, ela é uma profissão de esperanças. E o advogado ele tem essa grande missão de levar esperança àquele que o procura para a efetivação dos direitos. E a Ordem, por ser aquela que representa a advocacia, também busca trazer esperança ao advogado ou advogada, né, em relação aos anseios destes advogados e advogadas quanto à sua profissão. E esse é o grande trabalho dos dirigentes de Ordem, conseguir compreender a realidade de cada um daqueles que representa. Para tanto, nós fizemos, inclusive, na gestão passada, e provavelmente repetiremos nessa gestão, um levantamento demográfico da advocacia, em que nós compreendemos a realidade daqueles que nós representamos, para que, compreendendo essa realidade, a gente possa entender melhor de que forma atuar para melhor representar a advocacia brasileira e a advocacia em cada uma das regiões do país. E esse trabalho tem sido desafiador, mas certamente com essa união da advocacia, que tem sido liderada a nível nacional pelo presidente Beto Simonetti, não há dúvidas alguma de que nós já evoluímos muito e vamos evoluir ainda mais, para que nós possamos cada vez mais
trazer esperança ao advogado e à advogada brasileiros. O programa Pela Ordem desta semana vai ficando por aqui. Eu sou a Aline Araújo e essa é uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você. A gente se encontra semana que vem com mais notícias da advocacia brasileira. Até lá!